Bom, pessoal, hoje iremos tratar acerca de uma temática que cairá no concurso da Polícia Militar de Minas Gerais. Como sabemos, neste concurso, cerca de 10 questões será destinada à língua portuguesa. E é por esse motivo que o concurseiro, o aluno, ele deve estar de uma forma íntima com a língua padrão, com a gramática, que é uma matéria um pouco complexa em algumas partes, como por exemplo na morfologia, como por exemplo na semântica, sintaxe, mas não é impossível com que você possa aprender isso. É matéria que muitas vezes passam despercebidas no dia a dia do aluno do ensino médio, do ensino fundamental, pois os professores aplicam de uma forma corriqueira para conseguir dar conta de toda a grade curricular do ensino médio ou do ensino fundamental. Pois bem, antes de entrar na adequação vocabular ou variação de registro, tá certo? Iremos estar ensinando a você uma forma prática de aprender do zero a língua portuguesa. Qual seria essa dica? Essa dica seria o quê? É você começar estudando pela morfologia, pois dentro da morfologia, que é o estudo dos morfos, você estudará a estrutura, formação e classificação da língua portuguesa, a classificação das palavras, pois é importante você descobrir, ter a ciência da raiz, da base da palavra, e é por esse motivo que eu recomendo a você a começar a estudar pela morfologia. Segundo, a sintaxe. A sintaxe ela é as relações das palavras e a sua função, ou seja, a sua funcionalidade no dia a dia. É algo que também está pedindo no concurso público. Por terceiro, temos aqui a semântica, que é o sentido e a relação da palavra. É algo que também cairá nesse edital. Por último, temos aqui a estilístico, ou seja, o estilo da palavra, o estilo da língua. São conteúdos os quais você tem que se aprofundar de uma forma, digamos, didática, de uma forma pausada, sem pressa, pois são conteúdos que estão dentro da língua portuguesa e que cairá no concurso público, que cairá nesse edital, como caiu nas provas anteriores, seja da PM, seja da Polícia Civil, seja da PRF. São conteúdos padrões, os quais mudam de forma lenta. Então, eu trouxe para vocês aqui hoje acerca também de uma dica. Qual seria essa dica, professor? É uma dica muito fácil de pegar. É acerca, pessoal, dos comandos que aparecem nas resoluções dos concursos públicos. O que seria uma resolução? A resolução nada mais, nada menos que é o enunciado da questão, o que o redator, o que a banca está exigindo, está pedindo do aluno, do concurseiro. Eu analisei algumas provas dos concursos anteriores à Polícia Militar. O que eu pude perceber? Eu percebi que há uma série de comandos. Como, por exemplo, essa palavra aqui, ó, depreende-se, né? Ela, quando está pedindo ali no edital, quando está pedindo ali na resolução do concurso, né, da prova, ela está pedindo o quê? Que há algo implícito dentro do texto, há algo escondido. Então, quando a banca coloca na resolução a palavra depreenda-se, quer dizer algo implícito, ou seja, você tem que procurar algo que está implícito dentro daquele texto, dentro daquele enunciado. Uma outra palavra também, outro termo, uma outra expressão, né, é conforme o texto. Essa expressão conforme o texto já está relacionado com algo explícito, ou seja, algo claro, algo que não tem como você deixar de enxergar dentro da resolução da questão, seja um texto interpretativo, seja uma matéria de jornal, seja uma charge. Por último,
temos o que? A semântica. Já a semântica, quando está dentro ali da resolução das questões de concurso público, em específico da Polícia Militar, ela está direcionando para a significação de palavras. O que seria isso, professor? A significação de palavras seria, por exemplo, vamos pegar uma metáfora, tá? O que seria uma metáfora, por exemplo? É algo figurado, uma palavra figurada. Então, essas pegadinhas poderão cair, né, nesse certame, como caiu nos demais certames dos anos anteriores. E se formos observar, por exemplo, pessoal, as provas da PM de Minas, elas são todas padronizadas. Elas têm um padrão, né? E qual seria esse padrão? É a compreensão e a gramática. Por que eu digo isso? Porque, geralmente, os exames da PM inicia pela compreensão, que é a interpretação. Inicia com textos interpretativos que você tem que ler de uma forma pausada, de uma forma coerente, para conseguir entender o que a banca está exigindo naquela resolução. Já a outra parte da prova da PM, que também está na língua portuguesa, é a gramática. É algo mais detalhado, é algo mais, digamos assim, padronizado, que você tem que prestar muita atenção também, para lembrar das regras, para lembrar dos conceitos, os quais exigirá do aluno, exigirá do concurseiro um prévio conhecimento. Entrando nesse resumão, digamos assim, da língua portuguesa, da gramática, iremos entrar agora em uma das matérias que cairá no concurso público da PM, em específico da língua portuguesa. Qual seria esse tema? Seria, digamos aí, a adequação conceitual. Aqui, adequação conceitual. Adequação conceitual. O que seria isso? Pois bem, em algumas faculdades, em alguns livros de gramática, adequação conceitual é o mesmo que variação de registro. O que seria isso, professor? Essa adequação conceitual seria o discurso, tá certo? A fala, ou seja, a fala do falante. E em todo discurso você vai encontrar o quê? Um receptor. Olha aqui. Em todo discurso terá um receptor e um emissor. Ou seja, a pessoa que está falando e a pessoa que está ouvindo. A pessoa a qual você quer direcionar o seu discurso, direcionar a sua fala. Tá certo? E essa adequação de registro ou variação linguística, que é o mesmo que a adequação conceitual, ela nos explica o seguinte, que não existe o certo ou errado, mas que existe, por exemplo, o adequado e o inadequado. O que seria isso? O discurso adequado é aquele que está estritamente relacionado com a gramática, aquele que obedece à gramática, aquele que está dentro da semântica, aquele que está dentro da sintaxe, ou seja, ele tem uma linha a se seguir, ou seja, uma regra. Já a linguagem aí, temos aí a linguagem informal, por exemplo, que está também relacionada à variação de registro. Tanto a linguagem informal e a linguagem formal é o quê? É quando o falante, por exemplo, vamos supor aí, está numa conversa com uns amigos íntimos dentro de sua casa, ele vai usar uma linguagem formal, como por exemplo, e aí, cara, tudo bem? Como foi a festa de ontem? Ou como foi o rolê de ontem? É uma linguagem informal. Já a linguagem formal, formalizada, padronizada, ela segue o quê? A gramática. Vamos supor, por exemplo, você está diante do juiz, como você vai se relacionar com o juiz? Vossa Excelência, no dia de ontem,
recebi essa ocorrência, a qual pude relatar e constatar que a vítima do caso em questão sofreu uma grave lesão de seu companheiro, fecha aspas. Isso seria uma linguagem formal. Ou como, por exemplo, aí abre aspas, pessoal, vamos à escola amanhã? Fecha aspas, formal. Informal, vamos dar um exemplo de uma expressão informal. Pô, cara, ontem bateu uma onda tremenda. Fecha aspas. Então, acontece, são gírias que entram na forma informal e há também a existência aí de palavras que encaminham para a formalidade, que estão ali, que está estritamente ligado com a gramática. Então, tem que observar isso com bastante atenção mesmo, pois nos concursos, em provas, em questões, existem muitas pegadinhas que podem confundir o concurseiro, que pode confundir o estudante. Então, essa variação de registro, ou então adequação conceitual, que é a mesma coisa, só muda o termo e a palavra, ela é isso. Resumindo, é a linguagem formal e a linguagem informal. E tudo isso entra dentro da variação de registro, quando você tem a necessidade de adequar o seu discurso de acordo com o local que você se encontra, com o ambiente, tá certo? Com o receptor, com o emissor. Então, isso é a variação de registro. Vamos supor, por exemplo, você aí é um PM, né, policial militar recém-formado, e vai atender aí uma ocorrência na casa de um médico, de um advogado, ou de qualquer outro cidadão civil. Qual vai ser o seu procedimento? Você terá necessidade de comunicação. Vamos supor que você vai ter que intermediar aí uma discussão entre um casal, né? E foi acionado logo a sua viatura, né? Para você ir para lá intermediar isso. Você vai chegar gritando? Você vai chegar falando gírias? Não. Porque se você, no exato momento que você começa a falar gírias, ou entre outras palavras, e não está em acordo com a gramática, já entra para o lado da informalidade. Então seria uma linguagem informal. Qual é recomendado? Que você chegue e fale a linguagem formal. Por mais que a pessoa não entenda. Aí, se a pessoa não entender a sua linguagem formalizada, vamos supor que você está conversando com uma pessoa analfabeta, por exemplo, que não tem conhecimento de gramática. Você não poderia falar com termos difíceis, com palavras difíceis. Você terá que adequar o seu discurso, ou seja, é uma adequação de registro. Você vai modificar a sua fala, vai trocar por outras palavras, para que aquela pessoa que tenha pouco conhecimento entenda a mensagem. Pois o discurso, ele nada mais, nada menos, tem a finalidade de transmitir uma mensagem, de transmitir uma informação. Da mesma forma que encontramos, por exemplo, em textos interpretativos. Todo texto interpretativo, qual é a sua finalidade? Transmitir uma mensagem ou transmitir uma informação. Quando o texto ele transmite uma informação, ele se trata de quê? De um texto informativo, que geralmente pertence aí à categoria de jornais, de revistas, de reportagens, ou seja, tem a finalidade de informar o leitor, de informar o público. Quando é um texto interpretativo, pode ter tanto a finalidade de informar, como de desinformar, ou de transmitir uma mensagem, tá certo? Então, pessoal, basicamente, essa é a variação de registro, a variação linguística e a adequação do discurso, tá certo? Então, é importante que você, né, compreenda esses termos, que você possa estar estudando isso afinco, de uma forma a qual você não cairá em pegadinhas de banca, não cairá em pegadinhas de resoluções
mal formuladas ou mal fundamentada. Para isso, é importante e é primordial que você possa compreender a língua portuguesa, que você possa entender um pouco de morfologia, de sintaxe, entender um pouco de análise do discurso, e é tudo isso que iremos conseguir ver que a banca da PM de Minas Gerais está exigindo nesse edital para o ano de 2020. E qualquer outra banca também, seja da Polícia Civil, Federal, a língua portuguesa não muda, é exatamente a mesma. A gramática não muda, é a mesma. Então, por isso, você tem que se preparar e estudar. Quais são as dicas que eu posso oferecer para você aperfeiçoar a sua gramática? É você ler livros, ler textos, ler redações. Por mais que não venha cair redações nesse concurso, é importante você descobrir e você analisar, você perceber a forma de argumentação, a forma de explanação, a forma de dissertação, que são elementos primordiais que há em qualquer redações dissertativas e argumentativas. Certinho, pessoal? Então essa foi a aula de hoje, bem breve, muito objetiva, assim, bem introdutória, para que você entenda um pouco sobre variação de registro, linguagem informal, linguagem formal e adequação de registro, tudo que se pede aí dentro da resolução desse edital da Polícia Militar de Minas Gerais. Um forte abraço.